Uma dúvida que eu tenho, né, porque, bom, você começou muito cedo na dublagem. Como que é quando você passa pela puberdade, onde a sua voz começa a mudar? Eu penso muito no Justin Bieber, né, cara? O Aham. Justin Bieber, ele tinha um tipo de tom, né? A música dele era de um jeito. Quando mudou a voz completamente, ele teve que ir para outro lado. Então, você que começou criança, dublando vários personagens, pô, dublando o Pablo, que foi, bom, um fenômeno. Como que foi pra você, primeiro, como foi pra você, Pedro, entender que você não tinha mais aquele tom ou não, ou você conseguia voltar em alguns tons, e como que foi os trabalhos amadurecendo na sua vida? Então, acho que um exemplo legal pra pegar é Backyardigans, né? Porque eu dublei as 3 primeiras temporadas, foram 4. Nas 2 primeiras temporadas eu cantava as músicas também. Eu dublava os diálogos e cantava. Na terceira temporada eu só dublei os diálogos, não cantei. E na quarta temporada eles falaram, pô, a voz do Pedro não tá segurando. E eu aceitei numa boa. Eu entendi sem problema. Uma questão que acontece é que o trabalho diminui. Porque se vocês pararem pra pensar, fica aí o exercício de reflexão. Você não vê muito adolescente em filme com a voz falhando. Quando aparece é uma piadinha, ou ele tá mudando de voz, mas você pode contar nos dedos de uma mão quantas vezes você viu isso no filme. E Verdade. quem tem a voz ali que tá nessa fase de mudança, só consegue dublar quem tem a voz que tá na fase de mudança. Então o trabalho diminui bastante. Eu também fazia, não sei se o pessoal vai lembrar, eu era a voz, não era dublagem porque era um trabalho de publicidade, era a voz original, né? Eu fazia antes da animação, do precinho do Carrefour. Eu não sei Caraca. se tem restrição falar de marca. Não, fica à vontade. Para quem não lembra, ou para quem mora em alguma região onde os comerciais não eram exibidos, o precinho Carrefour era um mascote do Carrefour, que era uma bolinha azul com um chapeuzinho vermelho parecido com o logo do Carrefour, e ele interagia com a Ana Maria Braga. Eu comecei a fazer em 2006. Eu parei de fazer ele em 2012. Caramba. Quando eu comecei a fazer o precinho, eu já aliviava a minha voz, né? Então eu tinha voz de criança e eu aliviava a voz porque era o personagem. Com o passar dos anos, a cada ano que passava, eles subiam meio tom, né, um semitom no pitch shift, né, para deixar minha voz mais leve. E aí foi muito curioso que era um trabalho legal de fazer, não queria que tivesse acabado. Mas teve uma mudança ali na identidade do Carrefour e aí eles pararam de usar o precinho justamente na época que, se subisse mais o tom, ia ficar parecendo um robô, ia ficar parecendo Alvin e os Esquilos. Então foi assim um trabalho que me acompanhou, né, durante a minha vida. Assim, eu fui crescendo, né, até o início da idade adulta e o aspecto técnico ali, o trabalho do pessoal da parte técnica teve que ir acompanhando também, subindo ali a minha voz. E teve também uma série que passava na Nickelodeon chamada Brilhante Vitória. Sei qual é. E eu dublava o Beck, que era o galanzinho. E foi um trabalho que me marcou de um jeito esquisito, porque foi a primeira vez que eu dublei um galanzinho. Eu estava acostumado a dublar criança, e mais especificamente eu dublava muito desenho. E a linguagem de interpretação é outra. É tudo mais desenhadinho, tudo cantadinho, não sei o quê. E eu tava ali dublando um ser humano, então eu tinha que falar como um ser humano, mesmo que fosse uma série de comédia infanto-juvenil, era um ser humano. E ele tinha uma personalidade diferente dos outros personagens que eu fazia. E quando eu comecei a dublar, eu achava muito esquisito. Eu achava que não era pra mim, eu achava que não combinava. Depois eu fui entender que a minha voz era muito próxima da voz do ator no original, e provavelmente foi por isso que o cliente me aprovou no teste. Mas assim, os últimos episódios eu tava muito mais confortável dublando ele do que eu tava quando eu comecei a dublar ele. Até eu me acostumar com como um adolescente ali mais velho, no final de ensino médio, falava na TV, né? Como um adolescente fala, eu sabia, porque eu era um adolescente, né? Sim. Mas é diferente ali a linguagem de interpretação daquele adolescente numa série. Principalmente uma série americana, né, que é meio forçado É fora algumas da nossa situações. realidade. A série não tem nem a pretensão de parecer uma coisa natural, né? Não é uma série de drama, né? Total. Então, ele era um personagem sério, né? Pra quem assistiu deve saber que, pô, ele era sempre, não, eu tô
todo pleno aqui, meio blasé, não sei o quê. Só que ele estava inserido em contexto de comédia, além do exagero de comédia adolescente da época. Então, era uma coisa muito nova para mim. Eu acho que... Como você, novamente, sendo repetitivo, mas como você começou como criança e nunca parou, você tá na dublagem até hoje, conforme você foi amadurecendo, tudo que a gente, né, ser humano que não é dublador, que a gente aprende na vida, na escola, você aprendia na escola e na dublagem também. Sim. Porque foi uma escola de vida para você. Uhum. Porque esse caso que você acabou de trazer pra gente, de que era algo muito novo, cara, você só dublava desenhos, você tinha um tom mais educativo, um tom mais leve, e aí do nada você já estava ali com seus 14, 15 anos, por aí. E aí você teve a sua primeira experiência de dublar um ser humano. Uhum. E assim, cara, muito interessante saber o quanto que a dublagem, ela influencia, né? E influenciou a sua vida na sua maturação. Avançando um pouco, a partir dali a gente já entrou nessa fase que você estava tendo a sua mudança de voz e realmente faz todo sentido durante essa transição os trabalhos diminuírem, porque quando a gente está transicionando a nossa voz, a voz falha, a voz fica rouca, é uma loucura. Você não consegue gritar. Você não consegue gritar, é uma loucura. Acho que eu acho essa palavra puberdade muito engraçada, né? Mas quando a gente está passando pela puberdade ali, é muita loucura. E para um dublador é interessante saber que isso impacta diretamente. Beleza, passou ali pela sua juventude, chegou na vida adulta. Como é que os trabalhos eles seguiram? Ainda tinham aquela visão de que você era um dublador infantil ainda, ou não? Ou já tinha mudado isso porque você já estava mais maduro? Não mudou muito, não. Demorou um pouquinho mais, porque desde pequeno o pessoal se acostumou a me chamar de Pedrinho. Entendi. Né? Então, o pessoal da dublagem, quase todo mundo me chama de Pedrinho. E aí, tipo, chama o Pedrinho. E Pedrinho parece nome de criança. Você não imagina um Pedrinho de 50 anos de idade. Pedrinho tem 12 anos eternamente. Vasco, né? Só o Pedrinho do Vasco que tem 60 anos lá já. Então, tipo, Pedrinho tem 12 anos pra sempre. Então, já teve situações de alguém me chamar pra dublar um filme, e aí eu chego lá e é uma criança, e a pessoa fala, não, acho que não vai rolar, né? E aí o pessoal foi se acostumando. Eu acho que todo mundo se acostumou. E eu acho que isso acontece com toda criança que trabalha com dublagem. As pessoas percebem, entendem que aquela criança não é mais criança, agora é um adolescente. Ou não é mais adolescente, agora é um adulto. Mas antes quebra a cara. Tipo, chamou pra dublar uma coisa e fala, não, ficou meio forçado. Parece que eles não atualizaram o cadastro, dele, né? O cadastro, tá ligado? O cadastro dele tá lá ainda assim, ó, voz de criança, Pedrinho. Por aí. E aí vem o trabalho, só que eles não perceberam que o Pedrinho já tem 30 anos, né? Eu tenho uma planilha, né, de dubladores, com uma lista de dubladores que tá muito desatualizada, então tem lá, voz infantil, aí eu olho assim, pô, essa voz infantil aí já tem 20 anos, acho que essa planilha tem que atualizar isso aí. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.